Se liga no Enad! Se liga no Enad! Olá, vamos começar mais um Se Liga no Enad. Eu sou o professor Arnaldo Vieira e hoje eu estarei aqui com um convidado especial porque vamos debater, vamos conversar sobre um tema central do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, a prova do Enad. Esse momento tão temido por vocês, estudantes, mas tão valioso para entender o quanto vocês desenvolveram as competências exigidas no processo formativo de vocês e como essas competências fizeram a diferença na vida pessoal de vocês. Hoje estamos com o professor Jairo Postal e vamos bater um papo sobre a prova do Enad, sobre esse ponto central do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Professor Jairo, seja bem-vindo ao nosso momento Se Liga no Enad. Mas antes de falar com o Jairo sobre competências leitoras, que é o ponto central da prova do Enad, eu gostaria de esclarecer um pouco para vocês como é que é estruturada essa prova, né? Seja do bacharelado, seja de licenciatura, seja dos cursos de graduação tecnológica, o que está por trás dessa estrutura, né? O que vai acontecer lá no final de outubro, o que vai acontecer lá no final de novembro, quando vocês estiverem à frente, né, desse momento, como eu já falei, importante para a avaliação do desempenho de cada um de vocês. A prova do Enad, ela é composta de 45 questões, mais uma questão discursiva para os cursos de bacharelado e para os cursos de tecnólogo. Para os cursos de licenciatura, são 80 questões objetivas, 80 questões objetivas e uma questão discursiva. Calma, né? Como é que estão os conteúdos? O que vai cair, professor, na prova? Que conteúdos eu devo estudar? A prova do Enad, ela avalia competência. E competência é o conjunto dos objetos de conhecimento, ou seja, conteúdos teóricos, das práticas que vocês desenvolverem em sala de aula, mas, acima de tudo, competência é comportamento. Competência está ligado ao quanto você mobiliza esses conteúdos teóricos, essas práticas em sala de aula e os seus valores pessoais, aquilo que você traz com você. Como é que também você coloca esses valores para fora no momento que você vai solucionar um problema. E para isso, a gente precisa discutir uma outra temática. Aquilo que está, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, enquanto pessoas no ambiente de trabalho ou mesmo na nossa vida pessoal, que são as competências leitoras. Então, eu quero começar aqui com o Jairo, já um bate-papo. Jairo, o que seria competências leitoras, Jairo? Olha, Arnaldo, as competências leitoras são operações que nós acionamos para poder entender com plenitude a mensagem de um texto, tá? Então, em primeiro lugar, eu acho importante isso. Existem dois conceitos que são entendidos pela maioria das pessoas de uma forma limitada ou equivocada. O conceito de texto e o conceito de leitura. Quando nós falamos em texto, a maioria das pessoas pensa em quê? Em alguma coisa escrita, né, organizada em parágrafos. E vem aquela história, né? Tem que ter a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Na verdade, esse é um tipo de texto, né? Agora, quando falamos em texto, o texto ele tem uma significação bem mais ampla que isso. O texto nós podemos definir de uma maneira bem curta, objetiva, é um todo de sentido. O texto é uma unidade comunicativa completa. Uma palavra pode ser texto. Então, se em uma biblioteca você coloca uma placa com a palavra silêncio, naquele contexto, a palavra silêncio é um texto, porque é um todo de sentido. Com uma palavra, eu já comunico uma mensagem completa. E aí, vamos mais além. O texto pode ser formado por uma frase, não é? Eu posso colocar lá no portão da minha casa, cuidado, cão bravo, é texto,
naquele contexto. Eu posso usar uma palavra só, perigo, numa caixa de força, de energia elétrica. Agora, eu posso não usar palavra alguma. Uma imagem é texto. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu posso, por uma imagem, extrair uma mensagem, como alguns cartoons exploram só a imagem, algumas histórias em quadrinho em que não há nada escrito. Então, isso é texto. Um filme é texto, uma pintura é texto. Então, é importante ter essa amplitude. Quando se pede, por exemplo, em uma questão do ENAD, que se analise um gráfico, está se pedindo para analisar um texto, tá? E uma outra ideia que nós temos também que ampliar é a de leitura. Porque quando falamos em leitura, qual é a primeira imagem que vem à mente? É alguém lendo algo escrito, lendo um jornal, lendo uma revista, um panfleto, não é? A maioria das pessoas vincula a leitura à decodificação da língua escrita. Só que a leitura é muito mais que isso. O próprio Paulo Freire dizia, não é? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. A leitura é algo muito mais amplo. A decodificação de qualquer sinal é leitura. Então, quando eu analiso uma imagem, eu estou fazendo uma leitura de um texto. Então, ó, a partir desse olhar, me vem uma coisa aqui, né? E é interessante coisa, né? Eu costumo dizer que quando a gente fala coisa, a gente empobrece o texto, né? Porque dentro da coisa tem um monte de outras coisas ali. Neste sentido, a competência leitora está ligada totalmente à comunicação. E o que seria comunicação dentro, né, desse processo de competência leitora? Bom, vamos lá então. A comunicação, há um especialista, creio eu que seja o maior aqui da América Latina, em comunicação, já falecido, Juan Bordenave. Ele dizia que a comunicação se confunde com a própria vida. O homem, desde que levanta até o momento que vai dormir, ele está passando por processos de comunicação, ou recebendo ou emitindo mensagens, né? Ele até diz que comunicar é um processo tão natural como respirar, caminhar, tá? Então, a comunicação, ela permeia todas as esferas sociais. Então, imaginemos vários microcosmos sociais, não é? A família, a escola, a igreja. A comunicação é a base de tudo. É uma competência essencial? É uma competência, sem dúvida. No ambiente de trabalho, no nosso cotidiano. É por meio da comunicação que nós vendemos, que nós declaramos sentimento, que nós persuadimos, que nós manipulamos. A comunicação é essencial. É impossível pensar em comunicação separada da sociedade, separada do ser humano. Então, assim, né, quando a gente fala de comunicação, a partir do que você me traz da comunicação, pegando algumas temáticas centrais que são, eu nem digo cobradas, mas que são avaliadas enquanto competências, a compreensão dessas temáticas, avaliadas enquanto competências na prova do ENAD, né? Nesse momento do exame do ENAD, né? Que está muito ligada à ciência, tecnologia, né? Está muito ligada ao processo de inovação. Aliás, nos documentos regulatórios do exame, são temáticas centrais, né? Ciência, tecnologia, inovação, e elas dialogam, né, enquanto temáticas entre elas, num processo que, inclusive, é um tipo de competência, né, que está muito ligado ao saber ler, ao saber interpretar, né, codificar informações, né? Então, assim, como essas competências, a competência leitora, né, aliada a essas temáticas, podem, né, dialogar entre elas nesse processo interpretativo? Bom, você citou aí a competência de interpretar, tá? Uma das operações da competência leitora é exatamente a interpretação. Nós temos que fazer uma diferenciação entre a compreensão e a interpretação. O que é compreender um texto?
Compreender um texto é entender o que está explícito nele. Mas existe o não dito. Existem informações que estão implícitas, que estão nas chamadas entrelinhas, e aí entra o processo de interpretação. Para eu interpretar, o que é necessário? Em primeiro lugar, o contexto, tá? Fazer inferências. O que é fazer uma inferência? É localizar o não dito, aquilo que está nas entrelinhas, tá? Eu sempre dou um exemplo, né? Há uma tirinha, eu trabalho muito em sala de aula com isso, do Agar, em que a mulher diz para ele, Agar, mamãe vem nos visitar, mas antes ela mandou lhe fazer uma pergunta. Ele, qual? Quando é que você vai viajar? Né? Quando eu leio essa tirinha e entendo qual a pergunta que a mãe fez, eu estou no nível da compreensão. Tá? Então eu vou perguntar, né, quantas personagens há no quadrinho, o que a mãe mandou perguntar, ela quer saber quando é que o genro vai viajar. Agora, eu posso fazer uma inferência disso. Né? Ou seja, a sogra não gosta do genro. Ela não quer ver, isso não está explícito, mas nas entrelinhas eu absorvo isso. Então, nós temos que fazer inferências, aparecem textos em que há mensagens que têm que ser deduzidas pelo próprio contexto. Tá? É importante ter uma competência enciclopédica. O que é uma competência enciclopédica? Segundo o linguista francês Dominique Menguenot, a competência enciclopédica é o conjunto de conhecimentos que cada um de nós acumula no decorrer da vida. Aquele conhecimento prévio. Então é óbvio, se eu não tenho conhecimento prévio de um item num texto, eu vou ter dificuldade de compreendê-lo. Né? Eu lembro uma outra tirinha em que do Garfield, em que o dono do Garfield, o tutor do Garfield, diz: hoje estou inspirado. Ele aparece, né, todo paramentado de pintor. Eu quero realizar uma pintura. Por onde eu começo? Aí o Garfield diz: que tal cortar uma orelha? Ninguém vai entender isso se não tiver um conhecimento prévio do cortar orelha do Vincent van Gogh, né? O pintor holandês que decepou uma orelha. Então, se eu não tenho esse conhecimento, essa competência enciclopédica, eu não interpreto e nem compreendo o texto. Agora, Jairo, você traz também, é interessante que você fala, né, que ele precisa entender o Van Gogh, né, que precisa estar tá muito ligado a repertório, Sim, né, repertório exato. cultural, né, base, repertório cultural. E muitos estudantes, eles o tempo todo, eles se queixam que eles não têm tempo de ler, que não têm tempo de se apropriar de determinados conceitos, determinados autores. Né, devido também a essa vida corrida, trabalho e casa, enfim, estudo. Né? Essa é a realidade, né, de 65% dos estudantes universitários no Brasil, estudantes trabalhadores. Né? Então, que dica que você dá para esse estudante para que ele possa, né, ter cada vez mais essa capacidade de leitura crítica, de interpretação e de escrita numa avaliação, seja ela do ENAD, seja num concurso público, seja no próprio OAB, seja no próprio CFC. Né? Que dica que você dá para esse estudante? Além de buscar repertório cultural. É lógico, Arnaldo. Bom, eu sempre aconselho, né, aos meus alunos o seguinte: quem objetiva prestar um concurso público ou passar na OAB, né, ou agora o ENAD, a maioria já passou pelo Enem, né, em primeiro lugar, eu aconselho refazer provas. Não é? O INEP, ele disponibiliza provas, no caso específico do ENAD, ele disponibiliza provas anteriores. Né? Eu acho que vale a pena, as provas estão lá, com gabarito. É um desafio tentar fazer uma prova e uma autoavaliação. Né? Como é que eu estou? Dependendo do curso que eu faço, vai lá, escolhe lá uma prova do seu curso e tente fazê-la, provas anteriores. Tá?
A mesma coisa para quem vai prestar concurso público, pegar concursos anteriores, esse é um passo, não é? E aí, só antes de você complementar a tua resposta, nós teremos agora, a partir de amanhã, inclusive, nós estamos gravando hoje, dia 15, dia 16, na São Judas, começam os simulados do ENAD. Excelente. Essa é uma excelente prática, seria? Excelente prática. É uma maneira de conhecer o formato da prova, é uma maneira de conhecer como as questões são cobradas, porque, embora as questões sejam realmente diferentes umas das outras, mas o formato é uma maneira de se familiarizar com a maneira como, por exemplo, os elaboradores do ENAD articulam a questão, né? Eles montam a questão, elaboram a questão. Então, essa prática eu acho fundamental, não é? E estar sempre atualizado, porque questões de formação geral do ENAD, por exemplo, isso acontece também com o Enem. Os nossos alunos aqui que vão prestar o ENAD, com certeza já fizeram lá no final do ensino médio o Enem. Essas questões de formação geral, elas exploram muito conteúdos do dia a dia. Tanto é que um dos objetivos do ENAD é fazer uma avaliação do conhecimento, né, do aluno sobre as realidades brasileira e internacional, mundial. Tá? Então, alguns temas que estão sempre em constância, não é? Fake news, meio ambiente, não é? Feminicídio, violência, violência doméstica, esses temas eles são recorrentes, não é? Preconceito, inclusão, né? Esses temas são recorrentes nas questões de formação geral. Você traz aí fake news, por exemplo, né? É um tema que surge agora a partir, né, do avanço, né, da utilização de ferramentas tecnológicas voltadas à comunicação e também a todos os processos relacionais no mundo contemporâneo, né? E aí nós temos esse contato direto com a tecnologia, né, e com o mundo virtual, o mundo digital, né? Isso é um tipo de inovação, né? E assim, olhando esse mundo digital, né, principalmente esse jovem que já é nativo digital, e todas essas inovações tecnológicas que surgiram, que dica que você dá para esse estudante utilizar, né, ferramentas tecnológicas para ampliar o seu repertório cultural e desenvolver, assim, as suas competências leitoras? Arnaldo, você citou anteriormente o tripé, não é? Ciência, tecnologia e inovação. Elas estão totalmente ligadas, né? Linkadas. A ciência, ela permite a produção de conhecimentos. Olha que interessante, não é? É um conhecimento sistematizado por meio de pesquisas, dados estatísticos. Ora, isso vai exigir o que do leitor? Vai exigir que ele leia, que ele aprenda a ler outros tipos de textos, que não apenas o texto verbal escrito. Ele vai ter que aprender a ler tabelas, mapas, infográficos, não é? Gráfico de setores. Ele vai ter que entrar nisso. A tecnologia, se a ciência ela permite a produção de conhecimento, a tecnologia permite que se divulgue em massa o conhecimento. Tá? Hoje nós vivemos numa sociedade, o nome já é até batido, né? Globalizada. As comunicações elas se espalham pelo mundo em segundos. Agora, a tecnologia ela divulga o conhecimento, mas em contrapartida ela traz o quê? Ela traz um exagero de informações, um exagero de dados, não é? Informações fragmentadas, e isso vai ter, né, que desenvolver em quem acompanha esse tipo de texto, né, o frequentador de sites, de redes sociais, ele vai ter que desenvolver um letramento digital e um letramento informacional. O letramento informacional está exatamente aí, tomar cuidado com as fake news. Porque mesmo os textos gerados por inteligência artificial podem trazer uma fake news. Tá? Então nós temos que ter essa consciência ética,
antes de nós divulgarmos qualquer texto, passarmos para frente, verificar a fonte, né, a veracidade das informações, para que nós não incorramos nisso, né? A inteligência artificial, ela é também uma ferramenta de ampliação de repertório e de desenvolvimento de competências leitoras, porque não é você copiar e colar, é você saber fazer a pergunta, né? A pergunta é o ponto-chave na leitura e na interpretação. E falando em pergunta, nós fizemos um quadro com os nossos estudantes que participarão do ENAD e nós pedimos para eles algumas questões, dependendo do tema do episódio do nosso Se Liga no ENAD, para os nossos convidados, para que os nossos convidados pudessem, a partir dessas questões, trazer algumas dicas, responder essas questões. E aí, Jairo, os alunos do curso de administração da Unidade Moca, eles mandaram uma questão aqui para você, tá? Eu vou ler a questão, uma questão bem resumida, tá? Que diz o seguinte, a questão pede, leia a seguinte frase de divulgação científica publicada em uma revista. No Brasil, 77% da população acessa a internet todos os dias, mas apenas 12% declara utilizar esse acesso para atividades ligadas à educação formal. Com base no texto acima, escreva qual a importância, quais implicações desse dado traz para a relação entre ciência, tecnologia e educação. Essa é a primeira pergunta. No segundo momento, descreva como esse tipo de informação pode aparecer em questões discursivas nas diversas avaliações de larga escala. Então, Arnaldo, veja bem, não é? Essa questão, ela já traz aí, eu acabei de falar do texto científico, que ele produz um conhecimento sistematizado, baseado em dados estatísticos, pesquisas. Nós temos aí um dado, não é? Então, 77% dos brasileiros frequenta a internet, é isso? E 12% utiliza... Então, o aluno aí é óbvio. Primeiro, ele vai ter que ter uma informação. Quantos habitantes, né, a população brasileira é constituída de quantos habitantes? Para ele ter uma noção, esses 77% representam quanto? Né? Quantos habitantes aqui do Brasil, quantos brasileiros? E depois, desses 77%, né, que ele calcula, ele tem que extrair 12% desses 77%. Ele vai ter que fazer aí uma operação matemática. É uma leitura. Ele vai ter que acionar conhecimentos, uma competência. Veja bem, isso exige dele uma competência porque é uma questão, é um problema. Ele tem que ter uma competência para poder ter uma noção de quantas pessoas efetivamente dedicam à internet e à educação formal, né? Agora, é óbvio, em cima disso dá para fazer uma boa questão, né? Dá para se fazer aí uma pergunta discursiva, né? Por que, entendendo que a educação formal aqui é aquela formação da escola, né? Ou seja, apenas 12% consultam a internet para fazer pesquisas voltadas a questões escolares, né? Então, uma questão dessa pode levar à reflexão por que a nossa sociedade, não é, procura tão pouco a internet, e os dados mostram, esse é um dado verídico, não é fato, não é fake, não é? Porque poucas pessoas se dedicam a procurar, a buscar o estudo, a complementação da educação formal via internet, né? Pelo que mostra, a busca na internet é para outras coisas que não a educação formal, né? Porque hoje se prega muito isso, né? Que o conhecimento ele está na internet, há uma escalada pequena pela busca de conhecimentos escolares, defende-se muito isso hoje, né? Não há necessidade mais, porque o que nós queremos
saber as informações de que nós precisamos, estão lá, é só acessar. Tá? Então, é uma questão muito boa, principalmente para um curso de licenciatura, por exemplo, né? Trabalhar isso. Né? Como a educação formal, ela está sendo colocada em último plano, porque os interesses outros prevalecem, não é? E é uma questão que vem dos cursos de administração, dos alunos de administração. Uma coisa interessante também, e aí complementando a tua resposta, é também entender de diversas temáticas. E nós faremos aqui vários episódios com temáticas de conhecimento geral, exatamente porque a prova do ENAD ela é dividida em 2 etapas. A primeira parte da prova ela é toda direcionada a temáticas de formação geral. E a segunda parte da prova ela é direcionada aos conhecimentos específicos de cada curso, de cada área de formação. Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Ah, que pena, viu? Foi um prazer enorme, foi uma alegria enorme. E aí eu quero perguntar para você, né, assim, que conselho você deixa aos nossos estudantes para que eles possam fortalecer a sua comunicação oral e escrita e para que eles possam verdadeiramente, no dia da prova, seja do ENAD, seja de outra prova, que ele possa, assim, realmente colocar ali em prática todas as competências que eles desenvolveram nos cursos aqui na nossa São Judas e no nosso ecossistema Ânima. Olha, meu caro aluno, eu vou ser até repetitivo, mas eu os aconselho. Busquem, tentem fazer as provas anteriores que estão disponíveis lá no site da INEP. Tá? É de suma importância fazer o ENAD. Primeiro, a obrigatoriedade, não é? O ENAD é um componente curricular obrigatório, tá? Para aqueles alunos que foram selecionados para determinado curso no ano em que ele é avaliado, mas deixando a obrigatoriedade de lado, deixemos-la de lado. O que é importante, em primeiro lugar, tá? Vocês vão contribuir para melhorar o nível do ensino superior no país. Segundo, uma boa nota no ENAD vai colocar a universidade numa posição elevada no ranking, o que é ótimo para vocês. Né? Isso aí vai colaborar para valorizar o diploma de vocês, o currículo de vocês. E, por fim, é uma autoavaliação. Né? Quando vocês fazem essas provas, vocês estão fazendo uma autoavaliação dos seus conhecimentos. Eu acho isso muito importante. É óbvio, não é? O curso de graduação é longo, não se recupera tudo aquilo que se aprendeu em meses. O estudo tem que ser contínuo, porque hoje o que prevalece é a chamada formação continuada. Não é? Vocês vão se formar, mas não para aqui. Já se foi aquela época, não é? Em que de posse de um diploma já se estava formado, preparado. Hoje a formação é contínua. Tá? Então, vocês têm que conhecer, vocês têm que praticar constantemente o letramento. A alfabetização, ela é finita. A alfabetização é a codificação e a decodificação da escrita. O letramento, não. O letramento, todos nós estamos nos letrando. O que é letrar-se? O que é o letramento? O letramento é ter contato com os mais variados tipos de texto, gêneros discursivos, gêneros textuais. Mesmo na universidade, eu vou fazer uma dissertação de mestrado, é um letramento, é um tipo de texto novo. Há uma tese de doutorado, é um letramento, tá? Uma iniciação científica. Tá? Então, nós temos que nos letrar constantemente, praticar o letramento que vai até o fim da nossa vida. Jairo, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. E hoje, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, nós aprendemos sobre competência leitora. Algo central na prova do ENAD, mas não só na prova do ENAD, não, na nossa vida pessoal, no nosso cotidiano, na resolução dos nossos
problemas. Esperamos que vocês tenham curtido esse episódio e estejam conosco no próximo episódio, com as próximas temáticas, mas, acima de tudo, que vocês possam praticar a competência leitora enquanto exercício de interpretação do mundo. Um abraço e até o nosso próximo Se Liga no ENAD. Para vocês, uma boa prova.